Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 11 de abril e finalmente chegamos na região dos 30k aí no BTC, um momento de festejar, né? Porque, cara, 2022 foi um ano bem difícil, um ano onde os investidores sofreram bastante, cara. E a gente tá em 2023, só no comecinho de 2023, já na região dos 30k, é muito bom, porque, cara, a gente tem quase uma alta de 100% aí dentro do mercado. Infelizmente, algumas pessoas ficaram esperando os 10 mil dólares e hoje vão ter que acrescentar mais 20 mil dólares para poder conseguir comprar um BTC, porque hoje sim, estamos valendo 30 mil dólares no BTC e é um momento chave, cara, um momento muito importante, um momento de muita satisfação, principalmente para quem sobreviveu 2022 e para quem fez os seus aportes ao longo de 2023, ao longo de todo o caos, quem estava comprando enquanto 3AC estava quebrando, enquanto FTX estava quebrando, essa pessoa tem que ser muito grata a toda essa abundância que ela tá tendo e tem que curtir também esse momento, seja curtir, colocar um pouco de lucro no bolso, seja comprar alguma coisa, simplesmente retribuir um pouco o seu merecimento, beleza? Então fico muito satisfeito em ver o BTC nos 30k hoje, fazer parte disso daqui junto com vocês, porque a gente vem analisando o mercado desde o começo do ano passado, aonde a gente estava ali mais ou menos nos 40 mil dólares, foi quando eu abri meu canal e a gente conseguiu vivenciar o bear market, vivenciar a fase de capitulação e a gente vai se debruçar em cima de métricas hoje, desculpa aí. E a gente vai analisar algumas altcoins também. Hoje é dia da gente analisar altcoins, mas obviamente o BTC tá chamando a atenção aí, mas a gente vai seguir o nosso cronograma aqui e vamos analisar o mercado hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal, te convido a fazer parte do canal, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força e para mostrar que o conteúdo tá sendo relevante. Bom, chega de papo, chega de enrolação, bora ver gráfico que é o que mais nos interessa aí. Primeiro de tudo, a gente olhando o price action aqui do BTC, tá? Hoje a gente vai falar mais de curto prazo, hoje a gente vai falar de price action e não de análise on-chain. Análise on-chain, falei ontem, a gente fala a semana inteira sobre isso daí. Mas olha só, ontem eu trouxe para vocês que a gente tava em uma formação de triângulo simétrico aqui e a gente sempre tem a probabilidade igual num triângulo simétrico, tanto de romper para cima quanto de romper para baixo. Não sou o tipo de cara que gosto de ficar na indecisão, eu gosto de tomar uma decisão. Então ontem eu comentei com vocês que olhando para o RSI no gráfico diário, a gente tinha um rompimento de uma linha de tendência de baixa. E esse rompimento dessa linha de tendência de baixa no gráfico diário poderia impulsionar o preço no curto prazo para a gente fazer esse rompimento para cima. Bumba, a gente fez esse rompimento para cima. Nesse momento a gente acha que o preço vai to the moon? Não, a gente não acha que o preço vai to the moon. Inclusive, para curtíssimo prazo, olha só, para curtíssimo prazo, se a gente tinha aportes na base do triângulo, compras na base do triângulo, galera, tô olhando para o gráfico de 4 horas. Esse é momento da gente colocar lucro no bolso nos 30k. Por que é momento de colocar lucro no bolso nos 30k? Olha só onde nós estamos com RSI no gráfico de 4 horas. Estamos sobrecomprado. 5 minutos já bateu sobrecompra, 1 hora com sobrecompra, 4 horas em sobrecompra, diário em sobrecompra e o semanal ele vai entrar em sobrecompra mais para frente um pouquinho, mas o mercado precisa dar um pullback, pode continuar subindo, pode bater em 31, em 32, sim, claro que pode, mas operações de curto prazo atingiu o seu alvo, cara, realização de lucro no bolso. Eu não gosto de usar alvos de figura gráfica, por exemplo, se a gente traçar o alvo do triângulo, a gente vai ver que o alvo é os 31 dólares ali, os 31 mil dólares no BTC. A gente já está bem próximo dessa região, não tem por que esperar mais esse movimento de alta aqui, cara, a gente está falando de mais 2% de alta, não tem por que esperar esse movimento de alta quando a gente está falando que já entregou uma alta de 6% nas operações de curto prazo, ou seja, a gente está falando do curtíssimo prazo, lembre-se, gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a gente precisa fazer um pullback, a gente precisa resfriar, pode fazer um pullback até
simplesmente essa linha aqui da parte de cima do triângulo pode voltar aqui numa boa e ele tem que reverter. O que não pode acontecer é ele vir aqui e perder essa região. Se vier e perder esse triângulo aqui, a gente sabe que vai vir um pullback maior num gráfico de um time frame maior, ou seja, em um gráfico diário. Quando eu olho para o gráfico diário, por exemplo, do BTC, eu estou esperando um pullback. Para mim, desde essa região aqui, a gente já tem que ter dado um pullback dentro do gráfico diário. E a gente ainda não deu um pullback dentro do gráfico diário. Mas assim que a gente bater um topo aqui, criar um topo em alguma região, a gente vai ter um pullback no gráfico diário. Por que a gente tem um pullback no gráfico diário? Cara, o mercado anda em ondas. Olha só, a gente teve a movimentação de alta. Lembre-se que a gente também consolidou dentro de uma região. Teve um pullback curto e a gente subiu mais uma vez. Nessa segunda subida que a gente teve, a gente criou divergências no RSI. Com essas divergências, a gente entregou um pullback. Olha só, a gente está subindo nesse momento. Até o presente momento, a gente não dá para falar que a gente tem uma divergência no RSI, porque a gente ainda não formou um topo aqui. Se a gente subir mais um pouquinho, a gente mata a possibilidade de ter uma divergência no RSI, porque a gente vai ter um topo mais alto do que o topo anterior no RSI. Mas se a gente formar um topo nessa região, a gente já pode começar a caracterizar se esse candle aqui, né, do dia reverter. Lembrando, o candle do dia ainda não fechou, tá, galera? A gente precisa aguardar o fechamento do dia para poder analisar o candle, porque se esse candle reverter, a gente pode criar sim uma divergência já no RSI, e aí a gente vai entregar um pullback. Esse pullback num gráfico diário é momento de pânico, é momento de desespero? Não, cara, não é momento de pânico, não é momento de desespero nenhum. Para mim, a gente segue em bull market. Bull market é diferente de bull run. Tem que sempre falar isso para vocês, porque muitas pessoas confundem bull market com bull run. Bull market é tendência de alta, simples assim. Bear market é tendência de baixa. Bull run é corrida dos touros. Bull run é o mercado subindo vertical sem olhar para trás, beleza? A gente ainda tá longe de uma bull run, mas estamos em bull market. Sim, tenho vários vídeos aqui no canal, só digitar aí bull market que você vai entender qual que é essa minha tese, beleza? Então, BTC pode fazer, cara, movimentos super saudáveis. Se a gente traçar aqui, ó, Fibonacci dessa movimentação de alta aqui, vamos supor que aqui seja topo, ainda não é topo, a gente pode fazer pullback até 0,618 de Fibonacci. Olha só, 0,618 de Fibonacci vai dar na linha de tendência de alta. Tá tudo bem se o BTC voltar até os 23 mil dólares, tá tudo bem? Tudo saudável pro longo prazo, beleza? Então, falando pro longo prazo, tudo muito saudável. Pro curto prazo, a gente pode sim ter esse pullback num gráfico de 4 horas. Então, nesse momento, eu olharia mais para vendas, como nesse triângulo estava olhando mais para compra. Nesse momento, eu olho mais para vendas, colocar lucro no bolso sim e esperar uma nova oportunidade para trade ou para swing trade lá na frente, que é o RSI voltar em patamares de sobrevenda. Bom, olhando para o book de ofertas aqui, ó, a gente vai ver que no book a gente está limpando as ordens dos 30 mil. Sempre é difícil limpar essas ordens. O mercado geralmente pega essas ordens, depois perde bastante a força de compra e volta. Pode ser que ele continue subindo? Pode ser. Não dá para saber o que o mercado vai fazer. O que dá para a gente analisar é simplesmente como está o cenário e a gente tomar uma decisão. Bom, aqui é região de resistência. Os 30 mil é região de resistência. Então, a gente compra suporte, vende a resistência. Aonde que a gente tem suportes no mercado? Caso o preço volte aí, 28 mil dólares a gente tem suporte, 27 mil dólares a gente tem suporte, 25 mil dólares a gente tem suporte e o suporte mais forte que a gente vai ter vai estar nos 23 mil dólares. Então, esses daqui são os pontos de compra, esse daqui é um ponto de venda. Se a gente olhar para cima, o mercado está ficando leve para cima, porque a gente está começando a reverter os perma bearish. As pessoas que são ursões, as pessoas que estão pensando no apocalipse do mercado o tempo inteiro, elas estão começando a mudar de time. Hoje tem que ter muita
coragem e muita irresponsabilidade para você poder shortar o mercado, porque o ciclo está revertendo na nossa cara. Se você shortar o mercado nesse momento, cara, você está simplesmente colocando a bunda na janela. Toma cuidado, porque o ciclo está revertendo. Não tenta, não é mais momento de short no mercado. Short foi momento, 2022 você teve um ano inteiro, 365 dias para você poder shortar o mercado. Agora já não é mais hora de short no mercado. Então os ursões estão começando a mudar de posição, estão passando para a ponta bullish. E aí por isso que a gente vê menos venda no book nesse momento. A gente começa a ver mais compra no book e menos venda nesse momento, beleza? Isso daí falando do BTC. Obviamente a dominância do BTC está subindo, a gente vê que a dominância está na sua região de resistência, os 48% ali, a gente está com RSI sobrecomprado e nesse momento o que a gente pode ter? Duas hipóteses, ou a dominância vai romper isso daqui e vai embora, vai buscar patamares mais altos, ou a dominância vai respeitar a resistência e ela vai derreter aqui. Quando ela derreter, a gente tem momentos de altcoin subindo, Ether também subindo muito mais do que o Bitcoin. Nesse momento a gente vê o Bitcoin subindo, mas a gente vê as altcoins segurando um pouquinho mais. E cara, para todo o mercado, para todos os gráficos, a gente respeita a regra que Charles Dow falou para nós. A gente compra suporte, a gente vende resistência. E a gente respeita tanto uma tendência quanto o suporte até o momento que ele seja rompido. Não dá para falar que vai romper os 48% da dominância, não dá para falar que BTC vai subir sem freio e as altcoins vão ficar para trás, não dá para falar nada disso ainda, porque a gente ainda não rompeu a dominância do BTC. Minha opinião é que a gente vai fazer um pullback na dominância do BTC e a gente vai ter as altcoins subindo aí logo em sequência e chamando a atenção. E a gente vai se debruçar em cima das altcoins. Olha só como estamos em Bitcoin Season e a gente está longe de altcoin Season. E aí a gente sempre tem que andar contra o mercado. Quando a gente está em extrema altcoin season, a gente tem que começar a migrar nossas altcoins para Bitcoin. E quando a gente está em Bitcoin season, é legal a gente migrar parte dos nossos Bitcoins para as altcoins, para a gente aumentar a nossa exponencialidade dentro do mercado. Você sempre tem que andar na contramão, beleza? E falando disso daí, a gente vai analisar então as altcoins nesse momento. O Ether, como eu comentei ontem com vocês, ele tinha rompido a sua região de resistência ali nos 1.800, confirmou, fez pullback e possivelmente está dentro de um triângulo aqui. Ainda não dá para cravar que essa linha aqui ela é de um triângulo porque a gente ainda não formou topo nessa região. Se a gente formar topo, a gente pode ter um triângulo aqui ou pode ser um triângulo ascendente, que é exatamente esse triângulo aqui, ou pode ser um triângulo simétrico. Ainda não dá para saber o que vai acontecer. Eu acredito que até amanhã a gente vai ter o Shanghai Fork. Ontem soltei um vídeo explicando sobre o Shanghai Fork. Amanhã eu acredito que isso vai ser um drive pro Ether romper os $2.000. Se eu olhasse pro Ether, eu diria que a gente vai subir. Obviamente, RSI está em sobrecompra, então a gente pode esfriar um pouquinho o RSI, voltar para a linha de tendência de alta aqui do triângulo para ir buscar o rompimento mais ou menos amanhã. Eu espero esse rompimento amanhã. Isso aqui é pura especulação, tá? Não estou tentando prever o futuro, simplesmente estou especulando uma atualização que a gente vai ter na rede amanhã. Bom, se a gente olhar para o book do Ether, a gente vai ver que o book ele é bem vendedor nesse momento. Olha só, a gente tem venda nos 1920, onde nós estamos, a gente tem venda nos 1950 e a gente tem venda nos $2.000 também. Por isso que eu falo, a gente precisa de um bom impulso para poder romper os $2.000 do Ether. E o Xangai pode ser esse impulso que a gente tenha para romper essa região. Depois dos 2.000, a gente vai ter um pouquinho de resistência ali nos 2.100, mas depois o book vai começar a ficar mais leve na ponta vendedora. Veja que Ether também tem bastante suporte, cara. 1.800 tem suporte, os 1.600 tem suporte, os 1.500 tem bastante suporte. Olha quanto suporte essas linhas amarelas a gente tem dentro do mercado antes da gente falar em novos fundos. Cara, eu não sei como que as pessoas acreditam em novos fundos dentro do mercado. Não dá para acreditar. O mercado está muito mais comprador do que vendedor. Então a gente vai operar a favor de toda essa tendência que a gente está tendo.
beleza? A gente opera a favor da tendência de alta e quando a gente tiver em tendência de baixa, a gente opera a favor da tendência de baixa. Bom, olhando para as altcoins aí, a gente vai passar por Matic. Olha só, Matic formando triângulo simétrico também. Geralmente esses triângulos são um estreitamento da volatilidade do ativo. Volatilidade é uma mola, comprimiu, soltou, ela vai chicotear. Na hora que ela chicotear, ela vai dar uma porrada para um dos lados, ou para cima ou para baixo. Eu estou esperando porrada para cima nesses ativos, principalmente nas altcoins, porque a gente tem Bitcoin Season e se o capital migrar do Bitcoin para as altcoins, a gente vai ter as altcoins subindo bem. Matic tá interessante, porque tá dentro do triângulo, a gente tem pontos claros de stop dentro desse triângulo. Eu olharia para Matic com a mesma análise que eu fiz pro BTC ontem, exatamente a gente tem o RSI rompendo a linha de tendência de baixa. Se a gente olhar para um 4 horas, a gente vai ver que a gente está espremido aqui dentro dessa lateralização. A gente tem um time para fazer esse rompimento dessa lateralização aqui do triângulo até dia 16, ali mais ou menos. Então acredito que em breve a gente vai ter um rompimento dessa região. Para mim, o rompimento vai acontecer para cima e não para baixo, beleza? Então olharia exatamente para Matic em ponto de compra, diferente de ADA Cardano, por exemplo. ADA subiu bem, olha só como que ADA, a gente tem aí num topo anterior, em uma região de resistência ali, ela subiu bem já nesse período, já está passando por uma região de resistência. Obviamente pode subir mais, porque a RSI ainda está não está em sobrecompra, pode subir mais, ainda mais se a gente traçar um semanal e olhar o que aconteceu na ADA. Olha só, a ADA rompeu a linha de tendência de baixa, a gente tem aqui, ó, extensão de Fibonacci, né? Só traçar aqui novamente para vocês, que exatamente dessa movimentação aqui no semanal, aonde essa extensão de Fibonacci aqui, ó, do semanal, se a gente olhar para um gráfico diário, a gente vai ver que o alvo número 1 de ADA é os 47 centavos, depois os 58 centavos. Então, para mim, ADA tá com cara de quem vai buscar essa região de 47 centavos. Só que eu não compro região de resistência. Eu deixo buscar essa região, se vai buscar lá os 40 centavos. Quando voltar, quando fizer pullback, analiso o pullback e aí eu faço entrada no pullback. Mas por que eu não entro nessas movimentações? Porque, cara, o meu stop mais prudente em ADA seria aqui, ó, abaixo desse fundo, 27% de loss. Para pegar um take de 17%, não compensa tentar pegar esse take de 17 para simplesmente tomar um loss de 27. Isso daqui é devolver de balde e ganhar de colher. E a gente quer o oposto dentro do mercado. A gente quer ganhar de balde e devolver de colher, beleza? Então ficaria de olho em ADA pro próximo movimento, diferente de Matic. Matic, eu olho para Matic como ponto de compra nesse momento, porque saca só, se a gente traçar o stop de Matic, olha só, se a gente colocar abaixo desse fundo aqui, a gente tem 9% de loss, contra um take de 11% do topo anterior já, ou seja, já está começando a ficar mais favorável. Se a gente considerar um rompimento desse triângulo e indo buscar o topo anterior, a gente está falando que a gente tem um take de 37% e um stop mais seguro, um stop mais técnico na base ali do início do triângulo de 17%, ou seja, está muito mais favorável operar Matic do que ADA nesse momento, mas quando ADA fizer um pivô aqui, simplesmente confirmar esse pullback, aí sim a gente pode olhar mais para ADA, para aportar em ADA, beleza? Olhando aí para ApeCoin também, a gente vê que ApeCoin está em uma região de suporte, tem vários ativos nesse momento em região de suporte, tem várias altcoins em região de suporte nesse momento, consolidando mesmo, espremendo a volatilidade, consolidando dentro de regiões de suporte e simplesmente esperando uma movimentação mais forte. A gente pode considerar, não estou muito satisfeito com esse triângulo simétrico aqui dentro de ApeCoin também, mas olharia mais para ApeCoin como em região de suporte. E novamente, quando a gente tem esses triângulos, cara, a gente sempre procura comprar a base dos triângulos e a gente sempre procura ou vender o topo do triângulo, se você estiver operando no day trade, ou se você quiser esperar uma posição de mais tempo, um swing trade, você vai esperar por
rompimentos do triângulo. Se a gente olhar para a Ipcoin, cara, a gente tem simplesmente stops curtos e claros, 15% versus 35% aqui na alta contra a baixa. Então, Ipcoin também é um outro ativo que está favorável para a gente operar no curto prazo. Se a gente olhar para a XS também, olha só, a XS está rompendo a linha de tendência de baixa, está com uma pequena linha de tendência de alta aqui nessa movimentação. Não consideraria isso daqui como um triângulo, porque está muito esticado. Pode considerar isso daqui como uma linha de tendência de baixa secundária, não como um triângulo simétrico. E fazendo o rompimento dessa região aqui, a gente pode ter porradas de movimentação de alta também. Olharia para a XS também como a XS um ativo de compra, porque o primeiro stop que a gente tem aqui, ó, abaixo da linha de tendência de baixa, olha só, um stop bem claro, 3%. Se a gente for falar dela voltar ali para os $9, a gente está falando de 14% de alta. E esses 14% de alta, caso tenha um rompimento dessa linha de tendência de baixa, caso a gente perca a dominância no BTC, caso as altcoins comecem a ganhar dominância, a gente vê a XS subindo bem fácil para essa região aqui dos $9. Ou seja, hoje é engraçado porque a maior parte das pessoas param de olhar para as altcoins nesse momento, porque o Bitcoin está subindo. Só que, cara, você sempre tem que andar na contramão do mercado. Quando o Bitcoin está caindo, perdendo sua dominância, é o momento de você desfrutar dos lucros que você fez nas altcoins e colocar em Bitcoin. E quando a dominância do Bitcoin está subindo, é o momento de você desfrutar dos lucros que você fez no Bitcoin e colocar dentro das altcoins. Você sempre tem que andar na contramão do mercado, porque se você compra quando o mercado está subindo, você está fazendo errado. Se você vende quando o mercado está caindo, você está fazendo errado. Se você compra BTC quando a dominância dele está subindo, você está fazendo errado. Se você compra altcoin quando a dominância do BTC está caindo, está fazendo errado. Você sempre tem que antecipar os passos e você tem que estar na frente do mercado. Quando a gente está caindo, você está comprando, cara. Capitulação, panic sell, você está comprando. Quando a gente está subindo, euforia, rompimento, a gente está vendendo, a gente está distribuindo. Quando o BTC está sem dominância no mercado, a gente está montando nossas posições em BTC. Quando as altcoins estão sem dominância no mercado, a gente está montando nossas posições nas altcoins. Porque quando o mercado estiver se movimentando, você estará curtindo o lucro e não entrando atrasado dentro do mercado. Esse é o jeito que eu opero, tá? Existem várias maneiras de operar dentro do mercado, cada um escolhe seu setup, cada um escolhe a sua estratégia. Esse é o olhar do Gui Telles, como que eu olho para o mercado, como que eu opero o mercado. Respeito a opinião de todo mundo aí e cada um não tem certo nem errado, cara. Cada um só acha o melhor jeito para você, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Falamos um pouco de altcoins aí. E, cara, só comemoração que a gente rompeu os 30k aí do BTC. Acho que esse final de semana todo mundo aqui merece um churrasco. Merece comprar uma boa peça de picanha aí e fazer um churrascão nesse final de semana. Tira um pouco, sim, do lucro que você tem. Cara, tirar 10% do lucro, 5% do lucro, sei lá, não sei, depende de quanto de capital você tem, né? 100 mil reais, 10% é muita coisa, 10 mil reais, 10% é bem diferente. Então, tira alguma coisa aí pra dentro, cara, se pague, merecimento, faça um churrasco no final de semana, sei lá, alguma coisa, compra um monitor novo, faz qualquer coisa aí, simplesmente pra se pagar também, porque 2022, novamente, foi difícil, 2023 tá sendo muito abundante. Aprenda também a desfrutar de toda essa abundância que a gente tem, beleza? Bom, então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã de volta aqui no canal com mais análises. Amanhã a gente fala um pouco de dados on-chain, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu e eu te vejo amanhã.